Desde o finalzinho do mês de abril, diversos municípios do estado do Rio Grande do Sul têm sofrido bastante com as fortes chuvas e as consequentes enchentes, que não só arrasaram casas, como, pior ainda, ceifaram a vida de mais de 100 pessoas e deixaram milhares de desabrigados. Não há como dimensionar o sofrimento dessas pessoas. Mas além dos problemas ocasionados pela força das águas, como nessa catástrofe que assolou o Rio Grande do Sul, há outro que a população deverá superar e que está diretamente relacionado com a saúde pública: as doenças infecciosas às quais todas aquelas pessoas estão expostas. Que doenças são essas? Há alguma maneira de contê-las? Segundo o relatório constante na Livraria Nacional de Medicina do Centro Nacional para a Informação de Biotecnologia, as inundações perturbam o equilíbrio natural do ambiente e frequentemente criam um ambiente propício ao crescimento de infecções e vetores. A maior ameaça à saúde humana, porém, é representada por doenças infecciosas endêmicas, que prejudicam as comunidades mais afastadas e também pessoas mais vulneráveis. Principalmente nesse último caso, uma vez que mesmo as cidades maiores, como a capital Porto Alegre, apresentam um risco muito grande devido a diversos fatores, que vão desde o próprio conteúdo do sistema de esgoto até os locais que ainda não contam com princípios de saneamento básico, o que é muito comum haver em grandes cidades. Em qualquer inundação, vários locais acabam se tornando verdadeiras bacias de água estagnada, suja e contaminada, o que pode atrair mosquitos, moscas e outros vetores de doenças infecciosas. O Paquistão, por exemplo, é uma referência para a Organização Mundial da Saúde em casos de doenças ocasionadas por inundações, uma vez que o país é um dos mais propensos a enfrentar riscos hidrometeorológicos em comparação com outros países, e está classificado em 9º lugar em termos de países afetados por inundações em todo o mundo. Em 2022, foi observado que houve um aumento significativo do vírus da dengue, provocando uma grave epidemia iniciada até algumas semanas após as enchentes. Não há como dizer que o Rio Grande do Sul está livre disso. O que pode não tornar tão grave a situação é o clima, uma vez que o mosquito da dengue não é lá muito adaptado ao frio. Apesar do risco de dengue em regiões frias ser menor, não quer dizer que elas estão completamente livres disso. Estudos indicam que o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, prefere temperaturas entre 16 e 34 graus. Larvas do mosquito podem não sobreviver em locais com menos de 8 graus. No entanto, mudanças climáticas têm impactado a distribuição da doença. Regiões antes consideradas frias, como partes da Europa e montanhas na América do Sul, agora podem abrigar o mosquito durante o ano inteiro. No Brasil, os casos de dengue têm aumentado em regiões tradicionalmente frias, como Santa Catarina e Paraná, devido a essas mudanças no clima global. Entre as doenças graves causadas pelas inundações estão as infecções intestinais. Elas podem ser facilmente transmitidas por meio da água e dos alimentos contaminados. Durante inundações, a água geralmente se mistura com esgoto, resíduos industriais e outros poluentes. Se as pessoas ingerirem essa água contaminada por alguma razão, podem contrair infecções intestinais. Os alimentos expostos ao aguaceiro também ficam comprometidos e se tornam o lar temporário para micro-organismos até eles encontrarem uma boca faminta. Portanto, bactérias como Salmonella, Escherichia coli, Listeria, parasitas como Giardia lamblia, Entamoeba histólica e vírus como a hepatite A podem estar presentes na água ou nos alimentos durante inundações. A salmonela pode ser transmitida através do consumo de alimentos contaminados com fezes de animais. Os sintomas incluem febre, dores no corpo e diarreia. Em casos raros, pode provocar infecções graves e até mesmo a morte. A Escherichia coli é uma bactéria comum encontrada no intestino humano e de animais. Mas algumas cepas dessa bactéria podem causar infecções intestinais,
resultando em diarreia, cólicas abdominais e, em casos graves, insuficiência renal. Não se esqueça que a diarreia também pode matar, especialmente por desidratação se a pessoa não for medicada a tempo. A listeriose é causada pela bactéria Listeria monocytogenes, encontrada no solo, no lodo e na água suja. Pode ser transmitida pelo consumo de alimentos contaminados, como leite não pasteurizado, queijos, verduras, frutos do mar e salsicha. Os sintomas incluem febre alta, dores musculares, vômitos e diarreia. Em casos graves, pode afetar o sistema nervoso e causar meningite. Gestantes também estão incluídas no grupo de risco. No caso dos parasitas, a coisa pode se tornar ainda mais emergencial. Os cistos de Giardia, por exemplo, podem contaminar alimentos, água e superfícies. A infecção ocorre quando uma pessoa ingere ou tem contato com esses cistos a partir da água dos alimentos, superfícies úmidas, objetos e até mãos contaminadas. Às vezes, um simples cumprimento ou abraço pode comprometer alguém se o outro estiver contaminado. Em situações de calamidade pública, como a que o Rio Grande do Sul está vivendo, toda precaução é pouca. A giardíase é caracterizada pela diarreia persistente. Os sintomas incluem fezes líquidas, dor abdominal e flatulência. Em casos graves, pode levar à desidratação. Já a entamoeba histolítica coloniza o cólon e, diferente de outros patógenos, pode invadir a parede do cólon e se disseminar para outros órgãos, principalmente o fígado. A amebíase pode causar desinteria grave com sintomas como dor abdominal intensa, fezes sanguinolentas e febre. Em casos extremos, pode ser fatal, da mesma forma que a giardia. Ela pode ser contraída por meio de superfícies, alimentos e água contaminada, o que, repito, é bastante comum ocorrer em situações como nas inundações. Infecções de pele são também uma grande preocupação por parte da OMS, uma vez que ocorrem com frequência em catástrofes como essas. Um dos maiores problemas com as inundações é porque elas escondem diversos materiais cortantes, como pedaços de vidro, madeira e outros objetos. Enquanto as pessoas estão tentando salvar suas vidas e até mesmo ajudando umas às outras, todos estão sujeitos a se ferir e ter grandes chances de contaminação. Entre as infecções da pele mais graves estão a celulite infecciosa, que é uma infecção bacteriana da pele que causa vermelhidão, calor e inchaço. Pode ser contraída por ferimentos pré-existentes ou adquiridos no local e expostos à água contaminada. A erisipela é outra infecção bacteriana que afeta a pele, causando vermelhidão intensa, dor e febre. Também adquirida por meio de ferimentos ou mucosas da pele em contato com a água. Abscessos cutâneos, aquelas pequenas bolsas cheias de pus frequentemente causadas por bactérias, podem se formar após ferimentos ou exposição a materiais cortantes. No caso mais brando, pode surgir uma dermatite de contato, causada pelo esgoto, por pesticidas ou outros produtos químicos que acabam se misturando ao aguaceiro e à lama. Outro tipo de infecção que geralmente é registrada em catástrofes dessa natureza é a respiratória. E as aglomerações nos abrigos é uma das maiores vertentes de doenças como gripe, meningite, difteria, tuberculose, pneumonia e também a Covid-19. A temperatura no Rio Grande do Sul tem caído bastante devido à frente fria vinda da Antártida, o que é normal para essa época do ano, com lugares chegando aos 8 graus Celsius. Temperaturas baixas somadas à umidade e áreas alagadas constituem-se numa ótima fonte para o vírus da gripe deixar sua marca. E para piorar, é fato que muitas pessoas têm facilidade de evoluir o quadro da gripe para outros, como meningite, pneumonia e tuberculose. Sabemos que a Covid-19 ainda assombra milhares de pessoas no mundo todo, e ainda mais num ambiente relativamente fechado e diverso, abrigando várias pessoas. Ela, sem dúvida, está batendo a porta de muita gente. E se você pensa que parou por aqui, eu lamento dizer que ainda há riscos de outras doenças graves. Uma delas é a leptospirose. É uma infecção sanguínea causada pela bactéria Leptospira, que pode infectar humanos, cães, roedores e muitos outros animais selvagens ou domesticados. Os sinais e sintomas podem variar de leves, como dores de cabeça, dores musculares e febre, a graves, como sangramento nos pulmões ou meningite. A doença de Val, a forma aguda e grave da leptospirose,
faz com que o indivíduo infectado adquira icterícia, quando pele e olhos ficam amarelados, podendo desenvolver insuficiência renal e prováveis sangramentos. O sangramento pulmonar, associado à leptospirose, é conhecido como síndrome de hemorragia pulmonar grave. Certamente não há local habitado que não esteja livre de animais, principalmente ratos, cuja urina é um dos principais vetores da leptospirose. Urina e fezes se misturam à água da inundação, colocando em risco tanto animais quanto pessoas que estiverem no caminho. A melhor maneira de evitar é não ter contato com essa água. Agora pergunta: como é que vítimas de uma enorme inundação não terão contato com águas contaminadas? As pessoas afetadas pelas enchentes também estão sujeitas a gastroenterites diarreicas, que são infecções gastrointestinais causadas por bactérias, vírus ou parasitas frequentemente relacionados à ingestão de água ou alimentos contaminados. Sujeitas à ectossomose, que é transmitida por caramujos de água doce, uma doença que pode afetar o fígado, o intestino e o sistema urinário. Outra bactéria bastante comum nos casos drásticos de alagamentos em regiões onde há muita água parada é o Vibrio cholerae, agente causadora da cólera. Essa doença, como se sabe, é transmitida por água e alimentos contaminados, tendo como sintomas mais comuns a diarreia intensa, náuseas, vômitos, cansaço e boca seca. A bactéria pode permanecer viva de 1 a 2 semanas nas fezes dos animais. Da mesma forma que a leptospirose, a cólera se difunde por meio da água, contaminando o que estiver em seu caminho. E vale dizer que não é preciso haver uma enchente para que haja o vírus presente. E nem mesmo só água. Alimentos, até frutas que eventualmente são apanhados próximos às suas árvores, no chão, estão sujeitas a conter esses tipos de vírus. Inundações têm grandes impactos não só na saúde pública, como também no meio ambiente. Conforme sua gravidade, tem o poder de mudar o mapa, como parece que acontecerá em relação a algumas regiões afetadas no Rio Grande do Sul. Há cidades que ficaram completamente destruídas pela catástrofe. Áreas antes vistas como seguras tornam-se instáveis e inabitáveis. As produtivas tornam-se impróprias para o plantio. Rios são assoreados. Além disso, há os riscos de novos desabamentos e proliferação de doenças diversas como vírus. A melhor maneira de se evitar isso, antes de mais nada, é planejar o local onde você irá residir. Casas muito próximas a rios, lagos e mares, uma hora ou outra, irão ser invadidas pela água, justamente por estar no seu leito de vazão. Chuvas torrenciais são comuns em quase todo o mundo. Então por que se arriscar? Sabendo que água se soma com mais água e somada pode se tornar um problemão, não é mesmo? Ano após ano, a Defesa Civil de várias cidades se empenha em remover pessoas em áreas de risco, uma vez que a experiência já mostrou que não é uma boa ideia morar próximo a barrancos, riachos, encostas e outros locais potencialmente perigosos. Quanto à prevenção das doenças relacionadas durante e no período após as enchentes, é imprescindível que as vítimas tomem medidas severas como dar mais atenção à higiene pessoal, lavando mais do que o normal suas mãos com água e sabão, a fim de evitar a propagação de bactérias e vírus. Dar atenção à água potável, tomando sempre filtrada ou fervida, e evitando as de origem desconhecida ou suspeita. Evitar contato com água contaminada, já que a exposição prolongada à água suja pode aumentar o risco de infecções. Por isso, se não tiver outra forma, procure usar botas de borracha e evite andar descalço. Isso pode evitar também que se pise em objetos cortantes e faça um ferimento que pode vir a infeccionar. Evite acumular lixo próximo a abrigos ou áreas de convivência. Isso ajuda a prevenir a proliferação de vetores de doenças. Mantenha os abrigos limpos e livres de insetos e roedores. Isso ajuda a evitar doenças como a leptospirose. Verifique se suas vacinas estão atualizadas, especialmente contra tétano e hepatite. Caso haja atendimento médico no abrigo, e geralmente há, procure se vacinar, caso não se lembre ou não tenha se vacinado anteriormente. Evite consumir alimentos perecíveis que possam ter sido contaminados pela água das enchentes. Nunca se sinta sozinho, porque, numa situação como essa, você certamente não está.
Conte com outras pessoas para conversar e trocar experiências e, em casos mais sérios, procure alguma ajuda psicológica, pois o estresse pós-traumático é uma condição psicológica comum entre as vítimas de uma catástrofe. Mas continuamos torcendo pela recuperação dos rio-grandenses, ao mesmo tempo em que nós gostaríamos de parabenizar todas as pessoas, especialmente os voluntários civis, que se dispuseram e ainda se dispõem a ajudar as pessoas que foram atingidas por essa terrível catástrofe no Rio Grande do Sul. Nossas sinceras condolências àqueles que perderam seus familiares. E mais uma vez, força Rio Grande do Sul. Vai passar.